Fim de papo na Fonte Nova, 4 pro Bahia. Que absurdo, cara. 1 para o Cruzeiro, que estava vencendo por 1-0. Só me ajuda aqui, o Tassiano fez o primeiro. Sim. Isso. O segundo foi do Oscar, não foi? Isso. Terceiro do Biel. E o quarto do E Oscar. o quarto do Oscar. 4 para o Bahia, 1 para o Cruzeiro, que tinha o jogo na mão. E aí foi se complicando ao longo da partida. É inacreditável, cara. Inacreditável. E atletas que entraram no segundo tempo, com a mexida do Rogério Ceni. É inacreditável. Ó, e vou falar com você uma coisa, tá, Cruzeiro? Vocês deixaram aí o João Pedro 200 anos afastado aí por situação disciplinar. É claro que é uma situação diferente, tá? Então, não fica com medo não, tá? Independente aí do nome do peso, tem que ter um respaldo, porque não dá pra aceitar um negócio desse de novo, não, velho. Um jogo difícil desse fora de casa. Aí o jogador é expulso infantilmente, Patrick. Falamos sobre isso, né? Tomara, antes da partida. Assim como contra o São Paulo, o Cruzeiro teve erro. Quais foram os erros no Morumbis? Tomar o gol antes dos 5 do primeiro tempo e depois que retomou as ações, até surpreendendo nós como torcedores, contra um São Paulo invicto até então com o Luiz Beldia, tendo chances de fazer o gol, errando gols. O Marlon aos 37 é expulso. O Cruzeiro até consegue terminar o primeiro tempo bem, mas depois acabou, né? E hoje a mesma coisa. Falei inclusive contra o Vasco, ó. Primeiro lance lá antes do 5 do primeiro tempo, o Cruzeiro quase tomou o gol. Atenção total, o Cruzeiro. Falei, não sai atrás do placar. Não saiu, pelo contrário, saiu à frente do placar. Teve chances. Citamos 5 oportunidades que o Cruzeiro, quando estava ganhando por 1-0, poderia ter feito o segundo contra o Bahia. O Cruzeiro não fez o segundo, o árbitro deu acréscimo até o Bahia empatar, que empatou no segundo tempo com as mudanças na entrada de Everton Ribeiro e Biel. O Bahia já tomava as ações, era melhor na partida. O Seabra aos 16 fez as mudanças, entrou Arthur Viana e Arthur Gomes. O Cruzeiro melhora na partida, logo na seguida teve chance de fazer o gol, os espaços apareceriam, assim como o Bahia também viria para cima, isso era normal. E aí o Marlon me faz aquilo, é expulso aos 22 do segundo tempo. Aí, meu querido, o empate eu falei que eu assinaria ali naquela hora. Também, velho. Mas enfim. O Bahia com muita dificuldade no primeiro tempo na construção, sem o seu melhor jogador, né? O Everton Ribeiro, cometendo muitos erros na transição, oportunizou o Cruzeiro em 3 oportunidades e outras 2 o Cruzeiro foi em desarmes. Conseguiu chegar até a área do Bahia, o Cruzeiro não matou o jogo. Os jogadores do Cruzeiro com uma leve displicência, sabe? Aquela leve displicência, você sentia que tava faltando um pouco de comprometimento com a última tomada de decisão, como se fosse ganhar do Bahia a qualquer momento. E a gente falou, o Everton Ribeiro tá no banco, ele tá ali por desgaste físico, ele vai entrar no segundo tempo. E foi isso que aconteceu. O cara entrou no segundo tempo, mudou o jogo. E quem tá vendo, quem chegou agora no final do jogo e viu o 4-1, deve ter pensado assim, não, o Bahia jogou pra caramba, destruiu o Cruzeiro, não sei o que não. Meu amigo, primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor do que o Bahia. Teve as melhores oportunidades que o Bahia. E pra fechar esse primeiro comentário aqui, hoje não dá pra colocar na conta de Seabra, né? Não dá pra colocar na conta da base. Também acho que não. Porque a gente sempre nas derrotas, a gente quer achar um vilão, né? Temos que achar um vilão. Não, é o Ramiro. Hoje não dá pra colocar na conta do Ramiro. Não. Não é o Machado. Não dá pra colocar na conta do Machado. Nem entrou o Machado. É o Gasolina. Não dá pra colocar na conta do Gasolina. Ah, é os meninos da base. Não. Hoje vai pra conta de quem foi displicente no primeiro tempo, principalmente ali no último terço do campo, e no segundo tempo, o Marlon. Hoje vai pra conta desses. Cara, detalhe, hein? Kaique nem estava na lista relacionados, não sabemos o porquê. Ele que foi bem contra o Cuiabá, defendia a titularidade contra o Vasco, vai voltar a ser titular. A não ser que ele ficou de fora por uma questão clínica, que eu não creio que seja, né? Eu acho que foi opção mesmo. Até falei, né? O Vidalba tem sido escolhido sempre para entrar aí nas últimas partidas. Mas tá aí. Derrota para o Bahia.
4 Bahia, 1 Cruzeiro. Mano, inacreditável, velho. Inacreditável que um jogo que você fala que se esse jogo ficou 4-1, mas conforme for o meu tempo, se eu tivesse falado que esse jogo ficou 3-1 pro Cruzeiro, a gente também não estaria falando loucura. Não. Pelas chances que o Cruzeiro perdeu. Quanto foi? 4-1 pro Bahia, tá, irmão? Se eu falasse que foi 2-1 pro Cruzeiro, também cabia. Ué. Pelas chances que o Cruzeiro perdeu, pelas entregadas que o Cruzeiro deu. O resultado... Agora que só antes de você falar, tá, ô Deleon, só uma coisa que eu quero falar. Ô, gente, aqui, ó. Um passe não dado por um companheiro na cara de gol, muitas vezes custa isso aí, tá? O companheiro tá na cara do gol, muito melhor colocado, pra dar aquele tapa e colocar a bola no fundo do barbante. Você tá lá no meio da rua, não vou chutar daqui, e erra, e perde uma grande oportunidade, muitas vezes o futebol pune dessa forma aí, ó. 3. Nós estamos falando aqui de 3 oportunidades no primeiro tempo. 2 que o Pereira não tocou pro Robert e a outra que o Robert não tocou pro Pereira. 3 chances claras de gol. Sem contar a do Gabriel Veron, que foi caminhando, chegou na cara do gol, invadiu a grande área, invadiu a pequena área, não chutou, não fez nada. Então, ó, 4. Foi no primeiro tempo também do Verão ou foi no segundo? Primeiro tempo. Primeiro tempo. Todos esses lances do primeiro tempo. Não, o Cruzeiro não teve chance no segundo tempo, Diogo. O Cruzeiro não teve uma chance cara ou ali a ponto de dar uma assistência no segundo tempo. O Cruzeiro não jogou no segundo tempo. Porque quando o Seabra fez a substituição... 16 do primeiro tempo. 16 do primeiro tempo. Quando ele conseguiu equilibrar a partida, só durou 6 minutos. Aí veio a expulsão. Os espaços continuariam aparecendo, os meninos, assim que entraram, gerou uma oportunidade, não foi tão clara, mas foi o primeiro ataque do Cruzeiro no segundo tempo. Aí nós começamos a vislumbrar talvez uma vitória ali, porque o Cruzeiro já estava mais organizado dentro de campo, melhor distribuído, tirou o meio de campo e colocou mais um atacante, tirou o Gabriel Veron para colocar o Arthur Viana, que entrou bem mais uma vez, o menino com personalidade, mas só entra na fogueira ao ponto de quando entra, o Cruzeiro vai lá e o Marlon, tido como experiente, né? Mais uma expulsão aí infantil. Vamos lá, que a galera tá ensandecida aqui no chat, né? Oh, e a gente vai, como sempre aqui, né, aguardar que daqui a pouco nós vamos ouvir o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra. Então peço pra vocês que estão ligados aí, aguardarem que daqui a pouco vamos ouvir o técnico do Cruzeiro. O Vinícius Mariano falou que o Matheus Pereira é horroroso, não sabe finalizar. Esse é o craque pra ganhar 2 milhões por mês, todo jogo a mesma coisa, não sabe chutar. O Bernardo Rios falando que não coloca na conta do Seabra. Esse jogo eu também não coloco na conta do Seabra. E eu sou crítico do Seabra. Mas ele demora a mexer. Insiste em erros e deixa o Kaique fora. Vidalba é muito ruim. Marlon, lamentável. Eu falo assim, das escolhas, né? O Kaique podia estar hoje? Podia. O João Pedro, sei lá, nem sei se estava aí. Esses outros meninos, tava não, né? Também poderia estar. Eu falo das opções que ele fez ali durante o jogo. Ele falou também que o Marlon, Veron e Ramiro não dá. O Paulo Boaventura tá aqui dando saudações. Falou que Mineiros, atleticano, falou os Mineiros unidos para tomar de 4 pros baianos. O Atlético de 4 foi pro Vitória, né? Exatamente. Não tem como. Essa união é proibida. Tá aqui falando Raposão e o mascote deles lá. É proibido mesmo, irmão. O João Sampaio falou que o Matheus Pereira tá muito barbantinho, muito estrelinha. O Abner, o Wesley falou que o Pedrinho tem que trocar aquela ideia com o Marlon. O Adélio falou que para ele Matheus Pereira não é isso. É isso tudo ou não é? Não entendi. E o Roger Oliver falou que o Anderson não sai da área. Matheus Pereira acha que joga demais. O Pablo Henrique mandando o Marlon tomar na tampa da tarraqueta. O João Sampaio falou 3 expulsões pelo mesmo motivo. Tá na conta do Marlon. E o Arnaldo Brandão tá aqui falando que enche a bola do Matheus Pereira, que ele é horroroso. O Gabriel falando que a indisciplina do Marlon já custou 6 pontos pro Cruzeiro. E o LC Games falando que o Matheus Perninha e Marlon Avenida avacalharam o jogo. O Wellington Monteiro falou que não tá culpando a base e que acha que eles são os menos culpados. Estou comentando que algo que não é somente desse jogo. Iríamos perder, mas faltou vontade. Ele que tinha falado da base aqui uns comentários para trás. Sim. E o atualista Roteiro falou que o Marlon tem que ser afastado por alguns jogos, não pode continuar prejudicando o time dessa maneira. O Endel tá aqui falando que já tivemos muitos ídolos
E o Matheus Pereira ainda tem que jogar muita bola pra lustrar a chuteira dos ídolos. Perninha do caralho. Foi só ser comprado que já tá se achando o Messi. O Arnaldo Brandão falou que enche a bola do Matheus Pereira aí, ó. Ele é horroroso. O Bruno Alves, precisamos de um meia. Esse que eu já tinha lido. Todos os comentários já foram registrados. Então deixa eu pegar um pouquinho do chat normal aqui, antes de começar a coletiva do Seabra, porque depois o povo fica xingando aí, falando que a gente não leu os comentários da rapaziada. O Fabrício Souza falou que fora Seabra, tá falando que ele é fraco. O Jefferson também questionando cadê aí o futebol do Matheus Pereira. O TVX, a 5 estrelas, falando que ele falou que o Marlon tava doido para poder entregar a paçoca no jogo de hoje. O Jonathan Henrique, sabíamos que teríamos altos e baixos, é apoiar até as contratações poderem atuar. Só quero um atacante, um 9 que faça gol. Para isso que está faltando ali no nosso time. O Luiz Carlos falando que o elenco é muito fraco. E o Munha falou que a derrota coloca na conta do Pereira, do Verón, do Anderson e do Robert. Quando o Marlon foi expulso, já era para estar 4-1 pro Cruzeiro. Eu acabei de falar isso aqui. Ainda citando lance por lance, né? De quais que foram os lances que o Cruzeiro poderia ter feito 1-0, o 2-0, um 3-0. E não aconteceu por fomeagem, por preciosismo, por estrelismo. E igual no caso do Verón ali também, faltou um pouquinho de qualidade técnica. Impressionante, né? Que o primeiro gol foi semelhante. Ele conduziu, pegou a bola pelo mesmo lugar ali no lado direito, foi conduzindo e teve uma finalização linda, bateu de 3 dedos assim, o primeiro gol do Cruzeiro. Na segunda, foi e não chutou. E não foi. E não foi. Igual quando você joga videogame, você fica, pô, você entra na área, vou cruzar, vou tocar, aí você não faz nada, o goleiro vai lá e pega. Você não chutou, você não fez nada, foi a situação do Gabriel Verón. E lembrando, né, Diogo, o Cruzeiro enfrentou o Bahia, que até então era o 5º colocado. Semana que vem enfrentaria o Atlético Paranaense, enfrentará, né? Hoje, com esse empate, deve ser o 4º colocado. Depois tem o Flamengo, é o líder. A sequência agora vem pesada, né? Vai ser difícil, no Maracanã, pra depois enfrentar o Criciúma lá. O Botafogo foi lá ontem e tomou de 2-1. Então a sequência do Cruzeiro não é fácil, falando antes da janela, tá? Só pra lembrar, antes da janela ainda teremos o Corinthians no Mineirão. Antes da janela estamos falando, então, de 4 jogos. Estávamos na contagem regressiva aqui de 8 jogos até a janela abrir. Mas jogos fora de casa, da forma como é, que é decidido nos detalhes. O Cruzeiro, mais uma vez, assim como foi contra o São Paulo, assim como quase foi contra o Vasco, o Cruzeiro hoje deu de bandeja essa goleada aí para a equipe de Salvador. Vamos lá, velho. Deixa eu pegar mais um pouquinho das mensagens da galera que estão participando aqui com a gente. E vamos para cima aqui, ó. O cara mandou aqui, o Isael, falou que por que tirou o William e não tinha ninguém marcando. Os 2 últimos foi pelo lado direito. O técnico errou muito. Mas o fora é que quando tá com jogado A menos, você tampa um buraco, abre outro, né? Não, e o Marlon e o William tava cansado. O Romero também, só. O Romero no final ali ele não aguentava acompanhar o Everton Ribeiro, não, só. Ah, o Ramiro que terminou o jogo, mas era o que tava menos cansado. O Lucas Silva, nós tínhamos falar que no primeiro tempo ele já tava cansado. O Romero, então, nem se fala. Então, assim, hoje não coloco nada na conta do Fernando Seabra. O Júlio Júnior tá aqui falando que aí já disse, os jogadores do Cruzeiro tomam atitudes de jogadores de campeonato de bairro. Essa expulsão é o exemplo claro disso, desde o ano passado. Opinião do Júlio Júnior. E o Wellington Monteiro falou que o Gabriel Verón tá lembrando o Ronaldo no final de carreira no Corinthians, mas somente no peso. Você acha que ele tá acima do peso ainda? Na hora que a gente viu no intervalo ali... não parece hoje não, assim, né? Pelo menos... Ele está... sem velocidade, né? Ele tá pesado, sim. Mas fisicamente eu não vejo o Gabriel Verón acima do peso, não. O José perguntando cadê o Gabriel Grando, ele ficou fora hoje ali por opção, né? Veio o Anderson e o Léo Aragão, mas não esquenta a cabeça com o Grando, não, irmão. Quem vai jogar é o Cássio. O Grando não vai jogar, você pode ficar tranquilo que até o dia que a janela abrir, quem vai ser o goleiro é o Anderson. E o Grando, que eu já falei, que eu vejo ele com grande potencial, né? Antes da vinda do Cássio, até queria que ele tivesse uma oportunidade no lugar do Anderson, apesar que o Anderson não estava comprometendo, mas o Grando agora, com a vinda do Cássio, ele é jogador de empréstimo. No final do ano ele volta pro Grêmio aí, vamos focar aí naqueles que estão aqui. O sertanejo Topzera falou que no caso de hoje, o Matheus Pereira vacilou. Falou que o Marlon tem que pegar banco porque vacilou. Não é ruim, mas vacilou. E perdemos porque não aproveitamos no primeiro tempo. Para mim, a derrota do Cruzeiro hoje foi no primeiro tempo. Ali o que o Marlon fez, ele simplesmente ali ele acabou o jogo.
Ali ele acabou com qualquer possibilidade do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro perdeu o jogo de hoje no primeiro tempo, velho. No segundo tempo nós não tivemos ataque, nós não tivemos as chances que nós tivemos no primeiro tempo, não. Só 4, 5 claras, fora o gol. Ô Diogo, o Cruzeiro vencendo por 1-0, nós citamos aqui, você, se o Cruzeiro faz aquele gol do Gabriel Verón, era 2-0, o Bahia, né, vamos lá, que não conseguisse fazer esse gol, o jogo seria totalmente outro. Mesmo com a entrada de Everton Ribeiro, de Ademir, o Bahia elevaria sim, né, a qualidade do seu time no segundo tempo, mas o Cruzeiro estaria com 2-0 à frente. Então o Bahia, para ele conseguir empatar esse jogo, teria que fazer muito esforço e teria que ceder muitos espaços para o Cruzeiro. E aí esse segundo gol fez falta. O empate, infelizmente, até empatar como o juiz deu, né, os acréscimos 10 minutos. Enfim, o Cruzeiro hoje, em mais um jogo fora de casa, deixou de pontuar, assim como foi contra o São Paulo. E perdeu uma oportunidade aí de entrar de vez no G4, né? Se tivesse vencido o Bahia, o Cruzeiro era o quarto, né? Isso. Quarto colocado. Quarto ou quinto, mesmo assim, né, Diogo? Nem se apegando a tanta posição, ficaria com 20 pontos. Com um jogo a menos em relação a todos que estão ali próximo dele, acima dele. E jogando na próxima quarta, dentro de casa contra o Atlético Paranaense. Eu quero ver, na próxima rodada é o Atlético Paranaense, né? O Kaique vai jogar. E no outro jogo, tá? Eu queria que o Kaique tivesse uma sequência de pelo menos uns 2 jogos aí para poder se firmar também, tá? O Éder falou, fala com o Matheus Pereira que não temos bagre de estimação, mandou aqui o Éder. A galera tá meio ressabiada, algumas pessoas aqui com o Matheus Pereira, né, velho? A atitude do Matheus Pereira hoje dentro de campo não foi legal, não. E ele realmente ele foi bem sumido no jogo hoje também, né? E assim, o Diogo, o Robert teve 2 motivos para reclamar com ele, você lembrou na transmissão. O Robert reclamou de uma forma tranquila e com muito motivo de esbravejar com o Matheus Pereira, porque foi um lance seguido do outro, que a melhor opção era do Robert. Em seguida, a melhor opção do Robert nem era o Matheus Pereira, era a finalização, na minha opinião, apesar que tinha uma bela opção, que era o Matheus Pereira fazendo, né, a progressão para dentro da área. Ele finalizou. O Matheus Pereira deu um chilique dentro de campo com um menino da base, bem mais novo que ele, o Matheus Pereira, que é o líder técnico dessa equipe. Ele é a liderança técnica de qualidade dessa equipe. E é o cara que mais ganha, irmão. E é o cara, o maior salário, que há 10 minutos atrás fez 2 vezes com esse mesmo menino. Quando o menino, que a melhor opção nem era ele, nem era o Matheus Pereira, ele esbraveja daquele jeito a atitude, na minha opinião, de um jogador que é o experiente, é o maior salário, e que tinha feito com o menino, e o menino não tinha feito isso com ele. Não gostei da atitude. Eu também não achei legal, não. O Glauber, ainda mais que, igual o Patrick tá falando, né? Depois de tudo que aconteceu no último jogo, tudo que ele tava precisando era de força, né? De apoio. Exatamente. Não do principal jogador do time botando mais pressão pra cima dele. O Glauber Bertolasso, e vou falar com você, tá? Os grandes líderes de elenco tem que ter essa noção, velho. O cara tem que ter essa noção. Né? Tipo assim, pô, o peso que a minha cobrança tem em cima de um garoto. Né? O Glauber Bertolasso falou, Seabra fraco, demora a mexer, Lucas Silva não dá mais, o Japa não tem oportunidade, e o Barreal foi pra passear, não entrou por quê? Não entrou porque eu acho que não tá bem fisicamente ainda. E não vão correr um risco com o Barreal, que é um jogador importante hoje, falando de um time limitado, talvez viajou dentro de uma necessidade do Cruzeiro, mas eu não cobro o Seabra e o fato de não ter colocado ele não, até porque colocou o Arthur Viano, o menino da base também, que mais uma vez entrou com personalidade. É melhor segurar o Barreal para um jogo na quarta-feira do que forçar num jogo desnecessário e perder o Barreal aí para mais tempo. E eu tempo, falo aqui, irmão, que você sabe como é que eu sou, tá? E eu não tô falando aqui de polêmicazinha, né, igual falaram comigo, não. Mas manter a marra, meter a marra quando tá ganhando, quando tá tudo bem, é coisa linda, tá? Mas quando não tá jogando ou entra numa fase ruim, não sustenta, não. Por isso que eu sempre falo, irmão, em qualquer fase da vida, humildade. Principalmente quando você tá por cima. É muito ser humilde quando você tá por baixo. É difícil demais ser humilde quando você tá por cima, tá? Cruzeiro eu te falo por experiência própria, que as porradas que a vida dá na gente machuca, viu? Cruzeiro, na pior das hipóteses, nessa rodada, apesar dos 4-1, cairia aí e terminaria a rodada na 8ª colocação. O Diogo, e tem jogo acontecendo, deixa eu ver aqui. O cara mandou aqui, ó, Patrick, o sertanejo topzera, falando aqui, por favor, manda um abraço pro cruzeirense de Lafayette, Felipe Carvalho. Ele é o mais cruzeirense. E o mais cruzeirense, Fabrício Lima e o Gabriel. Então um abraço aí pra galera de Lafayette, ó, o Felipe Carvalho,
o Fabrício Lima e o Gabriel. Tá todo mundo lá tomando uma aí, ligado na Cruzeiro Esportes. Um abraço pra vocês aí também. O cara falou aqui, o Ciro Pereira, avisa o Matheus Pereira que camisa 10 também pode correr. Manda ele ver os vídeos do Messi. Que raiva esse cara em campo, que preguiça, 1,5 milhão pra isso. O foda disso, né, mano? O cara que tem um peso igual o Matheus Pereira, o holofote tá sempre nele. O Fábio Martins falou, quem viu Bahia e Flamengo, eu vi. Saber que tínhamos que jogar muito. Aí vai ter um expulso. Eles ainda não estão entendendo onde estão. Raça, PQP mandou o Fábio Martins. E foi no Maracanã. E foi no último lance. No último lance, o Davi Luiz fez o gol de cabeça lá, que deu a vitória pro Flamengo. Verdade. Tanto que eu falei, né, no início. Aqui. Aí o cara mandou aqui. Aí você vê, mano. Às vezes eu fico puto, mano. Olha o comentário que a gente acabou de falar sobre o Matheus Pereira, que é o quê? Irmão, um pouco mais de humildade, um pouco mais de lucidez, ajuda ali os garotos da base, a gente sabe toda a qualidade e o peso que você tem. Aí o cara comenta aqui, ó, igual o Anderson Lustosa. Então vamos colocar o Matheus Pereira no banco, né, Diogo? Ô, irmão, pelo amor de Deus. Tem uma galera que parece que, tipo assim, o cara força pra não raciocinar, velho. Eu não falei isso. É até uma frase que o Luciano da Casa falava muito aqui na Cruzeiro Esportes, que eu gosto muito. Eu sou responsável pelo que eu falo, irmão, não pelo que você entende. Né? Lógico que não é pra tirar o Matheus Pereira do time, velho. Mas ele tem também que ter um pouco mais entendeu? É muita gente alfabetizada, mas com dificuldade de compreender, né, cara? Algumas coisas. Às vezes nem é dificuldade de compreender dele, mas querendo compreender aquilo ali mesmo pra transferir e jogar uma responsabilidade, uma coisa que a gente não tem falado aqui. Igual muitos estão falando dele. Esse Matheus Pereira é baga, e muito falando que ele é bom, esse cara é ruim demais. Aí também... Pra mim, velho, eu jogo claro. É claro que é difícil a gente querer ficar pegando um ou outro pra Cristo aqui e achar o responsável, o culpado pelo resultado. Mas pra mim, os grandes culpados pra mim do jogo de hoje. Primeiro, os 2 passos que o Matheus Pereira não deu pro Hobbit no começo do jogo. 2 chances claras de gol. Então já estamos falando de 2. Outra coisa pra mim, o Cruzeiro vacilou. A hora que o Hobbit teve a oportunidade de tocar pro Matheus Pereira na jogada igualzinha. Ele puxou pro meio e quis finalizar. 3 chances claras de gol. Aí, qual outro vacilo? Gabriel Veron. Quem que tocou pro Veron? Foi o William? Foi o Matheus Pereira. Matheus Pereira colocou o Veron. Cara a cara, não chutou, não fez nada, não sei o que lá. Então, ali, a 4ª e a 5ª expulsão do Malo. E teve a do Romero, né? Porque o Matheus Pereira, até que sofreu a falta, ficou caído há bastante tempo. Tocou, o Romero finalizou e poderia ter feito gol ou rolado pro meio da área. Igual o Ademir fez ali, ó. Acharia alguém dentro da área. Aí fica assim, que ó, erra. 5 graus. Aí o cara levanta a mão e pede desculpa. Ô, cara, desculpa. Aí o outro vai... do Romero, né? Desculpa. O outro, desculpa. Aí o jogador do Bahia teve a mesma oportunidade. Ele não pediu desculpa. Ele foi lá e serviu o companheiro e fez o certo. Então não tem desculpa, cara. Não tem, foi displicente. Foi displicente em vários momentos pro primeiro tempo. De 5 chances. Depois do 1-0, não foi antes. Não. Não, apesar que o do Matheus Pereira foi antes do 1-0, né? Os passos pro Robert. Mas se o Cruzeiro dessas 5 aí faz uma, gente. Não, 2-0, o Bahia não teria recuperado durante a partida. Falei isso, apesar das trocas, né, De Leon, que o Bahia faria, elevaria a qualidade, até por ter um Everton, um Ademir, entre outros. O Bahia, para conseguir empatar uma partida perdendo de 2-0 contra o Cruzeiro, que estaria bem organizado, teria que ceder espaços demais para o Cruzeiro. Enfim, né? É decidido em pequenos detalhes. O Felipe Rocha falou que o Matheus Pereira tá muito mala, que não toca a bola, 2-0 mudaria o jogo, atitude de moleque com o Robert, faltou humildade, que tenha lado positivo, esses 4-1 aí pra ele acordar, né? O Seabra, o pessoal já tá preparando ali, né, a sala de coletivo, nossa senhora, eu já tô até vindo. Quando ganha, o Seabra já fala uma maravilha, irmão. Nó, mano, domingo 6h30, a fim de tomar uma. Mas vamos ouvir o que vai falar o Seabra aí. Ele falou que se ganhasse, ia tomar um. Mas agora eu vou tomar de raiva. Você sempre tá arrumando onde. Mano, se o jogo tivesse terminado 1-1, tava de boa. Se o jogo tivesse terminado 2-1, pela circunstância do que aconteceu ali, seria o resultado normal, sabe? Mas 4-1, mano, parece que é pra deixar a gente no ódio mesmo, velho, igual aconteceu no final do jogo ali. Não é não? Verdade. E quarta-feira é outra pedreira, velho. Quarta-feira é Atlético Paranaense, velho. Verdade. E falando... O Nicão e mais 10. É o 10 o Nicão lá, né? É o Nicão. Big Nico vem aí, só pra vocês saberem. Aí imagina como é que o Nicão vai jogar. A motivação. E é nesse jogo que o cara quer fazer diferente. Tanto que o tanto de lei do ex que tem é justamente o cara joga contra sua ex-equipe e fica maluco. Fica.
O Thiago Gomes está aqui falando que não está nada perdido, mas os caras precisam melhorar a finalização e melhorar o último passe, como foi o primeiro tempo. Anderson tem que sair do gol nas bolas altas, mandou aqui o Thiago Gomes. Nós falamos que no Cruzeiro não teve uma oportunidade clara no segundo tempo. Não teve, mas teve aquela jogada em que o Robert tocou na entrada da área, o Matheus Pereira foi e chutou bizonhamente. Pegou na orelha da bola. Verdade. Bizonhamente é muito Alberto Rodrigues, viu? Muito Alberto. O Tudo de Legal falou: ninguém fala que o Seabra entrou com 3 volantes de novo. Toda vez que faz isso, complica o jogo. Não dá pra jogar assim, derrota na conta dele e do Marlon. Mas pera aí entrou com 3 volantes contra o Fluminense, o Cruzeiro venceu. Entrou com 3 volantes contra o Bahia, tava vencendo por 1-0, tava sofrendo um empate até a expulsão do Marlon. Não entendi, porque o Cruzeiro pegou 2 equipes qualificadas com 3 volantes. Estava... Abre aspas, Marlon, na saída do jogo. Abre aspas. Antes de tudo, já digo que a expulsão foi justa. Infelizmente, foi um erro de cálculo meu que acabou machucando o jogador com uma entrada muito forte. Pedi desculpas aos companheiros... Não, isso aí foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo, não, tá verdade. Não, mas você vai ser contra o ver. Desculpa, tá, galera? Eu peguei aqui, na verdade, esse tweet aqui é do jogo contra o São Paulo, então desconsidera o que eu falei aí. Mas aqui, pega o Ctrl-C, Ctrl-V e faz, só muda a foto só. Desconsidera, esse que eu falei do Marlon não é de hoje, é do jogo contra o São Paulo. Marlon usa essas palavrinhas bonitinhas, certinhas e tal, não sei o quê. Aí eu não quero ver em palavras, né? Quero ver em atitudes. E ele teve uma oportunidade de fazer diferente. Dois jogos depois faz a mesma coisa. Meu Deus do céu, velho. Aguardando aí a chegada do Seabra. Eu imagino como é que não deve estar o clima no vestiário lá agora, né? Como é que deve estar aquela conversa ali no vestiário. Ali, Marlon, né? Matheus Pereira e o Robert, agora que chegou pra galera aí, né, que tá acompanhando aqui, que tem um delayzinho, desculpa, galera, foi mal. E porque o cara tweetou aqui, eu tava lendo, depois que eu fui ver que era do jogo de São Paulo. E tem a questão, né, hoje, jogar com o Bahia na Fonte Nova, que eu citei aqui, né, assim como o Cruzeiro tá 100% em casa, o Bahia também está 100% em casa, né. Então você ir na Fonte Nova hoje... O Cruzeiro também tá, não tá no Mineirão? Isso que eu falei, então, igual o Cruzeiro, 4 jogos até então, agora o Bahia chega à 5ª vitória dentro de casa. Você ir na Fonte Nova hoje sair derrotado, não é uma coisa normal, não. Só que a questão é o contexto em que o Cruzeiro conseguiu sair à frente, teve oportunidades e não fez, a expulsão do Marlon quando o jogo estava 1-1, e aí sai derrotado por 4-1. Então, assim, anormal perder pro Bahia? Não. Contudo, diante do contexto, foi muito ruim essa derrota. O João Saraiva tá aqui falando que Marlon não dá mais, que o Kaique é a realidade. O Cruzeiro perdeu só o Marlon, né, pro próximo jogo, né? Só o Marlon. E quem que você falou com os pendurados? O William? Mais uma vez, né? O Zé Ivaldo e o William estavam pendurados, passaram ilesos, tem condição para enfrentar o Atlético Paranaense. Então, o Entram William... pendurados, né, contra o Atlético Paranaense. O William e o Zé Ivaldo entram pendurados contra o Atlético Paranaense e o próximo jogo é o Flamengo lá. Você imagina, por exemplo, se o William me toma um cartão contra o Atlético Paranaense. Você imagina se o Zé Ivaldo me toma um cartão contra o Atlético Paranaense. E a chance é grande, tá? Porque o Atlético Paranaense é time que vem pra cima, na velocidade, explora ali, né, os pontas, as laterais. Aí, nossa, se a gente perde um William contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo é o Gasolina, é o Palácios, um Neres voltando ali pra zaga. Eu não tô brincando, não, tô falando sério. Ou às vezes até o Vidalba aí, né? Não sei, que entrou hoje ali na lateral esquerda. Que hoje entrou firme ali, entrou seguro ali. Inclusive, teve uma jogada que ele foi na linha de fundo, fez um bom cruzamento, não foi aquele vai na linha de fundo e chuta de qualquer maneira. Fez um bom cruzamento, olhou pra dentro da área, esperou até o último momento. Ele entrou contra Cuiabá, contra o Fluminense e hoje, as 3 vezes que mas ele eu acho ele muito, muito, muito defensivo, cara. Quem? Sim, mas O Vidalba. Mas Acho ele ele muito... Hoje eu gostei, porque eu tô falando, tô citando esse momento em que ele foi lá no fundo lá e cruzou. Acho que laterais tem que dar profundidade pra equipe. Sim, e o Cruzeiro contrata ele no contexto de um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, né? Que é o que ele jogava, apesar de ser um lateral esquerdo de origem, mas no Argentino Júnior, o seu destaque nos últimos 3 anos é um zagueiro pelo lado esquerdo, podendo fazer um lateral, mas é mais defensivo. O Diogo falando sobre o Bahia. Por isso que o ideal, só te cortando, é ter o Kaique
e o Vidalba no banco de reserva. Sim. Pois dependendo do contexto da partida, você tem um lateral defensivo e um Kaique, que é um lateral mais ofensivo. Foi feito um estudo, Diogo, sobre os proprietários de SAF. Aí a gente fala aqui em Belo Horizonte, sei lá, Neni e Pedrinho, 8 bilhões, 9 bilhões. O proprietário do grupo City, que é um, sei lá, um sheik lá, o cara lá daquele pessoal lá, o dele é 230 bilhões Pouquinho a mais. de patrimônio. Um cheirinho a mais. Absurdo. É absurdo. O Fábio Martins está falando aqui, com todos esses erros, o Seabra terá pulso firme para cobrar. Ainda mais os jogadores de peso. Fórmula para tudo certo ou tudo errado. Vamos ficar atentos. Tá aqui o Fábio Martins. Nós só vamos saber se ele vai ter peito para cobrar agora, quando é necessário, né? Igual o Marlon, né? O Pereira. Mas uma coisa no Campeonato Mineiro, com o Zé Ivaldo sendo reincidente, foi feita uma reunião com ele, ele comeu um banco 2 jogos, ficou putinho e voltou outro Zé Ivaldo. Não, você quer ver uma coisa que eu vou falar E o Zé aqui, Ivaldo ó? não voltou mais a ser expulso. Quer ver uma coisa aqui, ó? Antes, só abraçar aqui o Vinícius Thiago, falou que o Cruzeiro tá jogando bem, o Seabra tá fazendo um bom trabalho, a gente tem que diminuir os erros. Todas as derrotas foram no erro e não por falta de habilidade. Tá aqui falando o Vinícius Thiago, que tá ligado com a gente. A questão que eu falo é o seguinte, velho, a gente teve o afastamento dos meninos lá, do João Pedro, tal, não sei o que lá, por questão de indisciplina. E aí, agora a gente tem o Marlon, de novo, sendo expulso pelo mesmo motivo. Eu tô falando questão de punição por erros, né? Então que o Cruzeiro tem uma atitude, não tô falando pra mandar o Marlon embora, que não sei o que lá, mas algo tem que ser feito, porque prejudica muito, cara. Prejudica muito. Muito mesmo. Hoje prejudicou o Cruzeiro ali diretamente, 3 pontos. E quando o cara é expulso, a gente já falou isso. Quando um cara é expulso, todos os outros que estão jogando, os caras morrem fisicamente, velho. Você tem que correr pra 2. Você tem que marcar o seu e a sobra, né? Você vê o Romero como é que tava no final do jogo, Lucas Silva, os caras, né? Os caras estavam mortos, velho. E o cara mandando aqui também, o Arthur Augusto, falou que o Matheus Pereira Perninha acha que é o Alex. E Lucas Silva, obrigado, mas já deu. Falando que o time não aguenta. Jogo físico, segunda bola é milagre. Pedrinho coloca o pé na mesa, né? Foco e garra. Tá aqui falando o Arthur Augusto, que tá ligado com a gente. E por enquanto, mais uma vez aí, ainda não temos notícias da chegada aqui do Fernando Seabra, né? Pra gente poder acompanhar a coletiva. Não sei se tá tendo primeiro hoje também a do Ceni, né? Que é mandante, jogando em casa. O Ceni, pelo menos, costuma ser um pouco mais objetivo nas respostas, né? O Seabra, ele habla. Ele habla. E o Cruzeiro volta hoje, amanhã? Cruzeiro volta... Vou até pesquisar aqui, ô Diogo, pra ver. Fato é, o Cruzeiro treina amanhã na Toca da Raposa, deve ser aquele regenerativo, né? Os jogadores titular fazem um trabalho regenerativo, enquanto aqueles que não atuaram fazem o trabalho em campo. Na terça-feira, aí sim, o único dia de trabalho antes do confronto contra o Atlético Paranaense. É o Cruzeiro aí que tem uma semana, lembrando que no domingo que vem, Flamengo do Maracanã. Domingo que vem, Flamengo, no meio da semana tem Atlético Paranaense. Me parece que vai... Deixa eu só ver se tá no jeito aqui, galera. Vamos lá então, pessoal. Vamos ouvir então a coletiva do Seabra. E aí, eu vou pedir pra vocês aí, com toda a humildade do mundo, tá? Enquanto a gente vai ouvindo aí a coletiva do Seabra, Patrick, coloca o evento mais uma vez pra turma aí, que dá tempo de quando você vai ouvir na coletiva, você já vai clicar no link aí que tá na descrição do vídeo, no link que tá no chat, no QR Code que daqui a pouquinho nós vamos colocar na tela, e já compra o seu ingresso aí pro nosso evento, o Pagode da Lagoa, o pagode que emociona. Tá chegando a data, dia 6 de julho, sem ser nesse sábado agora, no outro. Um evento que vai ter 7 horas de duração, 5 horas de música ao vivo, 4 bandas, 2 bandas de pagode, um DJ, um voz e violão. Vai ser top demais ali no coração da Pampulha, atrás da ABB. Primeiro lote, os ingressos estão à venda nesse QR Code que está aí na sua tela, e o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo fixado no chat. Dessa força aí pra gente e venha se emocionar lá no Pagode da Lagoa, o pagode que emociona. Vamos então agora ouvir aí o Fernando Seabra. Só um minutinho.
Só ajeitar aqui, meu povo. Um contexto totalmente que saiu fora do que você planejava por mais uma expulsão pelo mesmo atleta que esteve sendo expulso recentemente. O que você pode falar a respeito? O Cruzeiro perdeu para ele mesmo. Já era um jogo muito difícil, porque a gente sabia da qualidade do Bahia. Um time que consegue jogar curto, tocar passes por dentro da estrutura defensiva. Fez mais de 700 passes contra o Flamengo, né? E vem atuando num nível muito alto. A gente se preparou também para conseguir gerar algumas dificuldades para eles, e encontramos também muitas dificuldades. Conseguimos sair na frente no placar numa jogada bem construída, num mérito daquilo que foi trabalhado, e os jogadores conseguiram criar em cima, e o Bahia respondendo, jogando em casa e assumindo riscos, conseguiu ter mais a posse de bola e empurrar a gente para o nosso campo. A gente tá tranquilo? Tá funcionando? A gente com alguma dificuldade conseguiu defender bem, mas mais embaixo, defendendo bem a área, e tivemos algumas situações muito claras para gerar chance de gol, ou chances de gol em transição, com oportunidade de fazer 2-0, mas a gente precisava ajustar as abordagens da primeira linha de construção do Bahia, que variava hora em 3, hora em 2, e tirava as nossas referências para ajustar a marcação e empurrava a gente para trás. No intervalo a gente volta com essa ideia, melhora um pouco, mas ainda tem alguns desajustes, deixa alguns espaços. E na minha leitura, depois que a gente faz as primeiras substituições do segundo tempo, a gente equilibra a equipe, volta a equilibrar o jogo, tem chances novamente de fazer o segundo gol. E depois disso vem a expulsão, no momento em que a gente já havia recuperado o equilíbrio no jogo e tinha chances de ampliar o placar. Entendo que em alguns momentos que a gente jogou com um homem a menos, a gente foi equilibrado, eficaz e defendeu bem, e manteve o equilíbrio da equipe no jogo, tanto emocional quanto posicional. Mas no jogo de hoje, a nossa proposta, a forma que a gente optou para fazer o jogo com um homem a menos, ela não foi tão efetiva. A responsabilidade, sobretudo nesse sentido, ela é minha, né? Porque eu, como treinador, eu tenho que lidar com as possibilidades da equipe ficar com um homem a menos e ter decisões assertivas. Então era um jogo difícil. O contexto ficou muito desfavorável, sim, com um homem a menos. A gente está enfrentando um grande adversário fora de casa, mas sobretudo eu tenho que chamar essa responsabilidade para mim, porque tem momentos que nós planejamos as coisas, as nossas ideias acabam acontecendo de uma forma funcional e satisfatória, e hoje não aconteceu, e principalmente ela vem da minha tomada de decisão. Então esse jogo que se transcorreu com um jogador a menos, a responsabilidade sobretudo é minha. Tem alguns aspectos associados da equipe sempre buscar o gol, sempre buscar se impor, ter muitos jogadores jovens envolvidos, e a gente talvez em alguns momentos pudesse ter mantido o equilíbrio para não se expor a um placar pior, mas essa é a nossa mentalidade, e a gente precisa, com essas experiências, aprender e com essas vivências, aprender a saber se expor de maneira controlada. Hoje a gente se expôs com um a menos de uma forma um pouco descontrolada, e isso acabou resultando em sofrer 2 gols nos acréscimos do jogo, né? Então também, se a gente for ver, o placar ele deixa pra gente esse aprendizado da gente não perder o equilíbrio no momento de desvantagem. A gente sabe lidar com um placar desfavorável com um homem a menos fora de casa, né? Mas ao mesmo tempo também ele não representa o equilíbrio, o grau de dificuldade que foi o jogo para o Bahia. O Bahia também não fez um jogo para ganhar numa goleada de 4-1. Cabe a gente saber, numa situação de adversidade,
buscar um resultado, mas de forma mais equilibrada, de forma mais controlada, mas isso também faz parte da forma como a gente trabalha, querendo ser protagonista. Os jogadores assimilaram isso, acho que isso é importante. É só a gente ajustar para, nesses momentos de dificuldade, saber gerenciar a crise que a gente está passando momentânea dentro de campo naquela situação. Seabra, em cima desse protagonismo aí que você falou, até agora os pontos conquistados pelo Cruzeiro, com muita entrega, com um jogo coletivo, com todo mundo sabendo o que é o elenco do Cruzeiro hoje, que ainda precisa de peças. E foi diferente do que a gente viu aqui hoje, pouca coletividade, companheiros não escolhendo sempre o melhor para passar a bola. Isso aconteceu com o Matheus Pereira algumas vezes, com o próprio Robert, e alguns lances ali até enfeitando um pouco mais. Como corrigir isso e qual que é o seu ponto para cobrar para o Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro que vinha jogando até então, antes dessa rodada contra o Bahia? A gente, acho que, principalmente no último jogo, conseguiu ter um equilíbrio muito grande entre individualidade e coletividade, né? No trabalho coletivo com bola e sem bola. Em alguns momentos hoje, em escolhas com bola, realmente não fomos felizes nesse equilíbrio e acabamos não tomando as melhores decisões que poderiam aproximar a gente de ampliar um resultado no momento favorável do jogo. Eu concordo com isso. Por outro lado, no trabalho defensivo, nós tivemos um esforço coletivo grande. O Bahia exigia isso. Eu acho que a equipe, nos momentos que não conseguiu ter sucesso ou que encontrou dificuldades, é também o mérito do adversário. O Flamengo também teve a mesma dificuldade contra o Bahia em muitos momentos do último jogo, e eu acho que é isso, os aprendizados desse jogo. A gente sempre trabalha dentro do equilíbrio. Quando a gente vence não está tudo certo, quando a gente perde não está tudo errado, mas precisamos sim pontuar para que a gente tenha um julgamento melhor, tenha um critério melhor nas escolhas nesses momentos, porque poderia ter mudado o cenário do jogo a nosso favor e deixado uma situação de placar e de contexto muito mais favorável, passado uma pressão para o Bahia, uma ansiedade, caso a gente tivesse conseguido fazer 2-0. Por mais que o Kaique não teve hoje à disposição, ele volta contra o Atlético Paranaense o Marlon foi expulso, e você sinaliza alguma outra mudança? O Barreal já está pronto para voltar a começar? Aquele time que você estava já dando uma sequência e teve por lesão algumas mudanças. A gente teve hoje, está tendo aos poucos o retorno do Rafael Bilu, que já esteve no banco no último jogo, e hoje teve o retorno do Álvaro e do Matheus Vital. Eles poderiam já ter entrado no jogo de hoje. A circunstância é que você colocar em campo um jogador quando a equipe já está com 1 a menos e ele não vem de uma sequência de jogo, é uma situação um pouco desfavorável para esse jogador, eu entendo. Então preferi optar por aqueles que já vêm entrando e estão com um pouco mais de ritmo, mas eles estão à disposição, podem ser utilizados em circunstâncias normais aí a partir da próxima partida. E quanto a Kaique, vamos aguardar. A gente ainda não é muito cedo para saber. É lógico que a gente sempre espera poder contar com todos os jogadores. Seabra, sobre o Marlon também, mais uma expulsão. Às vezes pode ser excesso de vontade, etc., mas prejudica o time mais uma vez. Qual que é a postura internamente para se corrigir isso na conversa com o jogador? Exato, a gente tem que orientar, cobrar, conscientizar. Com certeza é excesso de vontade. O Marlon é um jogador leal, não é um jogador desleal, e precisamos achar esse equilíbrio aí na competitividade, para que isso não venha acontecer, porque acaba prejudicando muito a equipe, prejudica ele também, mas é uma pessoa que é fácil de lidar, que recebe muito bem as orientações, as cobranças e também os incentivos. Então essa gestão nesse trato direto com ele, ela é muito simples e não causa nenhum estresse. O desafio é ele realmente conseguir modular isso e ter as decisões aí corretas nesse tipo de circunstância para evitar uma expulsão novamente. Tá certo. Então tá aí, meu povo, ó, coletiva dos Fernando Seabra após esse Cruzeiro 4-1, né, pra equipe do Bahia. Ô Seabra, eu vou falar com você o seguinte, é óbvio, né, que o
o papel do treinador é chamar a responsabilidade para ele. Mas você falar ali que naquele lance do Marlon a responsabilidade é sua, aí você tá de sacanagem, né? Mas eu entendi ali o papel dele de querer blindar o elenco dele. Ai, meu povo, meu povo, meu povo. Várias chances criadas. Vários companheiros na cara do gol que não receberam a bola. Chances absurdas desperdiçadas. Mais uma expulsão infantil e a goleada fora de casa contra o Bahia. Depois disso, a coletiva do técnico Fernando Seabra e agora a análise e o comentário do Diego de Leon aqui na Cruzeiro Esportes. É, meu povo, 4-1, né? Brasileirão aí, 11ª rodada, 4-1. Quando ganha, não está tudo errado. Quando perde, também não está tudo... quando ganha, não está tudo certo, isso, né? quando perde, não está tudo errado. Tá tudo errado? Não está tudo errado. Entendeu? Não está tudo errado. Mas tem muita coisa que dá pra gente tirar de aprendizado de hoje. Assim também quando tá vencendo, a gente não pode empolgar e achar que tá tudo certo. E achar que não tem coisas a melhorar, né? Basicamente hoje, o primeiro tempo, né? Vamos falar do primeiro tempo. O Bahia, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o do Fluminense, né? Que é aquele toque de bola ali, sair jogando com os seus defensores, o goleiro participa muito do jogo, né? E isso deixa um jogo muito aberto, um jogo muito interessante. Hoje foi um jogo gostoso, cara. Apesar da derrota, mas foi um jogo interessante, um jogo legal de se ver. Não é aquele jogo ruim. Por exemplo, a gente viu o jogo aqui contra o Vasco, poxa, cara. É um jogo difícil de narrar, de transmitir, de comentar, de quem tá em casa assistindo. Mas hoje foi um jogo assim, sabe? Um jogo leve. Por quê? Os times do Rogério Ceni proporcionam isso. Só que a saída de bola do Rogério Ceni não estava ajustada no primeiro tempo. E ele não abre mão de jogar assim, mesmo que os atletas estejam tendo dificuldade. Então, o Bahia continuou tentando sair jogando, só que ele errava passe todo momento. E isso foi proporcionando para o Cruzeiro oportunidades de fazer gol. E em 3 dessas oportunidades, né? 2, o Matheus Pereira não tocou pro Robert. E na outra, o Robert não tocou pro Matheus Pereira. Então, eu até comentei na hora da narração. Falei, gente, isso é displicência. Né? E ainda mais no momento que o Cruzeiro estava ganhando de 1-0. Era displicência com uma oportunidade. Você não pode desperdiçar oportunidade. Por quê? Porque a bola pune. O futebol pune. Então, naquele momento, o Cruzeiro deveria ter feito 2-0, deveria ter feito 3-0, mas não. Aí, o Bahia continuou fazendo a sua marcação alta, né? Seus zagueiros fazendo a última linha praticamente no meio, né? E assim foi o primeiro tempo inteiro, né? E o Cruzeiro ganhando de 1-0. Aí veio o último lance do primeiro tempo, praticamente. Que foi o empate do Bahia num erro de marcação do Cruzeiro, que continuava displicente. Do lado esquerdo marcou Marlon, Ramiro e o Romero se deslocou para fazer a marcação. E ainda assim foi João Marcelo e foi o Zé Ivaldo, deixando o William sozinho dentro da área para fazer a marcação. O William não tem uma boa marcação na bola aérea, gente. Ah, significa que ele é ruim? Não, significa que ele é um bom lateral, que ataca muito bem, que tem que ter essa prioridade, essa virtude dele como prioridade. E a deficiência dele? Tem que proteger, o elenco tem que proteger, o sistema tático tem que proteger essa deficiência do William. Então, veio o segundo tempo, o Bahia fez 2 substituições de cara e uma delas foi quem? O Everton Ribeiro, o jogador que mudou a cara do jogo. O Cruzeiro veio no primeiro tempo, jogou muito bem, no meu ponto de vista foi melhor do que o Bahia, mas chegou o primeiro tempo, o Bahia começou desde o primeiro minuto, amassando o Cruzeiro, o Everton Ribeiro ditando o ritmo do jogo. E olha que hoje ele jogou mais ou menos, tá?
Jogou mais ou menos. Até aí tudo bem, deu 13 minutos mais ou menos. O Cruzeiro, o Seabra fez 2 substituições. Entrou os 2 Arthur. O Arthur Viana e o Arthur Gomes. E ali o Cruzeiro conseguiu, pela primeira vez no segundo tempo, equilibrar as ações. O Cruzeiro conseguiu reduzir o ímpeto do Bahia, que vinha muito forte e a qualquer momento iria virar o jogo. E o Cruzeiro conseguiu ficar mais ou menos 6 minutos, 7 minutos dessa forma, porque aí veio o evento que mudou totalmente o percurso do jogo. O Cruzeiro jogou melhor que o Bahia no primeiro tempo, teve 4 oportunidades, veio o segundo tempo, final do jogo 4-1, mas o que mudou tanto no jogo para acontecer isso? Esse evento, a expulsão do Marlon. O Cruzeiro vinha bem até aos 22, veio a expulsão do Marlon, a partir dali o Bahia dominou e virou o jogo. Em relação à expulsão do Marlon, eu acho que cabe uma reunião com o Edu Dracena, que é o gerente de futebol, com o corpo técnico e entender essa questão do atleta. Porque o treinador falou na coletiva que o Marlon é leal, que é excesso de vontade. Ok. Eu acho que o Edu Dracena tem que chamar ele para conversar e colocar um limite, cara. Já que é excesso de vontade, e ele já é um jogador experiente, vamos diminuir isso aí, porque é uma expulsão dessa, é a segunda expulsão do Marlon que prejudica a equipe e o Cruzeiro volta sem nenhum ponto fora de casa. Foi assim contra o São Paulo e agora assim contra o Bahia. Tem que conversar com o Marlon. E eu lembrei da reincidência do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo era esse jogador estabanado, era esse jogador viril, excesso de vontade, até que no Mineiro ele ficou uns 2 jogos na reserva, depois de ter cometido uma dessas situações, uma dessas expulsões dele, e fez muito bem pro Zé Ivaldo, porque depois disso ele não foi expulso mais. Ele continua sendo um jogador viril, ele continua sendo um jogador, de certa forma, estabanado, mas as expulsões não aconteceram mais. Então eu acho que cabe essa conversa com o Marlon e cabe aí uns 2, 3 jogos aí, ó, sossegado, quietinho, repensar, rever, e eu acho que é uma oportunidade para o Kaique. Os destaques positivos hoje não teve, tá? Ninguém assim que surpreendeu, ninguém que chamou a atenção. E o destaque negativo vai ficar com o Marlon, não pela expulsão, gente. Não é uma expulsão qualquer, é uma expulsão reincidente num espaço muito curto. Por isso que eu vou destacar o Marlon como um destaque negativo. Próximo compromisso do Cruzeiro, Atlético Paranaense, 12ª rodada, no Mineirão, quarta-feira. E é a hora de reabilitar e buscar os 3 pontos, Diogo. Presta meu mic aí, meu filho. É isso, irmão. Galera, vamos chegando ao fim. Meu filho já tá me ligando que nem um maluco aqui, velho, pra eu lá buscar ele. O Wallace falou que eu tô pensando. É nisso mesmo que eu tô pensando, Wallace. Você tem toda a razão. Tamo junto, meu querido Deleon. Terça-feira o Deleon tá de volta na Resenha Celeste. Amanhã tem Resenha Celeste comigo, com o Patrick e com o Leandro Guerreiro. Boa noite, Deleon. Boa noite, você que tá ligado com a gente na Cruzeiro Esportes, você que tá desde o início da transmissão, obrigado pelo carinho da audiência e boa noite também pro nosso Patrick Lopes, considerações finais dos amigos aí. Deleonite, pode ir? Pode ir. Boa noite então, Diogo, Deleon, a todos que acompanharam a jornada, essa derrota, enfim, vida que segue, porque quarta-feira já tem, né? Atlético Paranaense no Mineirão, às 7 horas da noite, já para mais de 10 mil ingressos vendidos, inclusive. Inclusive tá baixo, tá? Esse número de ingressos aí, a gente pode adquirir mais aí até na quarta-feira, porque a sequência do Cruzeiro agora é pesada. Deleon. Tamo junto, galera. Hoje não dá pra colocar na conta do Seabra, hoje não dá pra colocar na conta da base. Vida que segue, quarta-feira, tem que buscar os 3 pontos. É isso, meu povo. Cruzeiro Esportes vai ficando por aqui. Um ótimo restinho de domingo pra você. Amanhã, 19h30, a gente tá de volta aí. O Naman Jonas falou que lê meu superchat vagabundo. Então, pera aí, deixa eu ler o superchat do cara aqui, velho. Naman Jonas. Ele falou como
O Cruzeiro toma 4 e o Neres não fez nada, fora Neres. E o Thiago Massa falou, a culpa é de quem falou, eu fico imaginando o Ronaldo assistindo o jogo, é o mesmo time. Puta merda, velho. O Arthur Augusto falou que o Matheus Perne... Esse que eu já falei, né? Falou que ele acha que é o Alex. Obrigado, Lucas Silva, mas já deu, o time não aguenta, o jogo é físico, segunda bola é milagre. Pedrinho, coloca, esse aqui eu já tinha lido. Tamo junto, meu povo. Ótima noite pra todos vocês aí, amanhã a gente tá de volta. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial de branca, tamo junto. Ô, Cruzeiro, pelo amor de Deus, viu? Torcida em peso no caldeirão, batuque tocando a bandeira na mão. É, força pra frente meu time, quero arte, quero futebol.